Você sabia que um menino pobre, que começou como peão de fazenda sem ter onde cair morto, se tornou o maior criador de gado da região e construiu um império sem nunca perder a honestidade? Essa é a história real de Teodoro, o rei do gado, um homem que provou que é possível vencer na vida com trabalho honesto e dignidade. Aqui no canal, você vai encontrar todos os dias uma história nova como essa, daquelas que aquecem o coração e fazem a gente acreditar que ainda existem valores de verdade nesse mundo. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Adoro conhecer os amigos que acompanham nossas histórias. E se você gosta de se emocionar com histórias verdadeiras, de relembrar os tempos onde a palavra valia mais que papel assinado, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história nossa. Então pega teu cafezinho, se acomoda na poltrona e vem comigo conhecer a história emocionante do homem que saiu do nada e virou lenda. Era uma vez um homem chamado Teodoro. Nasceu pobre, muito pobre, numa casinha de sapé perdida nos confins do sertão de Goiás, lá pelos anos de 1920, quando o Brasil ainda era outro, quando a vida no campo era dura mas tinha dignidade, quando a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado. O pai de Teodoro, seu Manuel, era vaqueiro. Trabalhava para os outros, cuidando de gado alheio, ganhando uma miséria que mal dava para sustentar a família. A mãe, Dona Benedita, era lavadeira. Passava os dias de joelhos no rio, esfregando roupa alheia até as mãos sangrarem, só para ganhar uns trocados que ajudavam a comprar a farinha e o feijão. Teodoro era o mais velho de 7 irmãos. Cresceu sabendo que a vida não dava nada de graça, que tudo tinha que ser conquistado com muito suor e muita luta. Desde pequeno ajudava o pai, acordava antes do sol nascer para levar o gado pro pasto, voltava quando já estava escuro, cansado mas orgulhoso de estar ajudando. O menino tinha algo especial nos olhos. Uma ambição, um brilho de quem sonha grande apesar de viver pequeno. Via os fazendeiros ricos passando em suas carroças, com roupas finas e botas de couro, e prometia a si mesmo que um dia seria como eles. Não por vaidade, não, mas porque queria dar vida melhor para os pais, para os irmãos, para a família que tanto amava. Com 15 anos, Teodoro teve que sair de casa. Não porque os pais quisessem, mas porque era necessário. A família crescia e a comida não esticava. Precisava buscar seu caminho, fazer sua vida, deixar de ser mais uma boca para alimentar e quem sabe virar ajuda para os que ficavam. Foi trabalhar numa fazenda grande, a Fazenda Esperança, que pertencia ao coronel Aristides, homem rico e poderoso da região. Teodoro começou como peão dos mais baixos, aquele que faz os serviços que ninguém quer fazer: limpar curral, consertar cerca, carregar peso. Ganhava quase nada, dormia num quartinho apertado com outros 5 peões, comia o que sobrava da cozinha. Mas o rapaz não reclamava. Trabalhava calado, com dedicação que impressionava até os mais velhos. Acordava primeiro que todos, ia dormir depois de todo mundo, nunca pedia descanso, nunca se queixava do trabalho pesado. E tinha um jeito com o gado, uma habilidade natural de entender os animais, de acalmar o boi bravo, de curar o bezerro doente com remédios que aprendia observando e perguntando. O capataz da fazenda, seu Josias, homem carrancudo que não elogiava ninguém, começou a reparar no menino. Via que Teodoro era diferente dos outros peões. Não trabalhava apenas por obrigação. Trabalhava com amor, com vontade de aprender, com olhos sempre atentos a tudo o que acontecia ao redor. Foi seu Josias quem deu a primeira chance pro rapaz. Chamou Teodoro para ajudar na marcação do gado, serviço importante que era reservado para os peões mais experientes. O menino agradeceu com olhos brilhando e fez o serviço tão bem que o capataz decidiu promovê-lo. De peão comum passou a vaqueiro, com salário um pouco melhor e responsabilidades maiores. Teodoro tinha 18 anos quando isso aconteceu. E pela primeira vez na vida sentiu que estava subindo, que estava saindo daquele buraco de pobreza onde nascerá. Mandava todo mês um dinheirinho para os pais. Não era muito, mas ajudava. E esse gesto de gratidão enchia seu coração de orgulho. Os anos foram passando. Teodoro continuava trabalhando duro, aprendendo tudo o que podia sobre gado, sobre terras, sobre negócios. Observava o coronel Aristides quando ele vinha fiscalizar a fazenda, via como o homem negociava,
como tomava decisões, como mandava e desmandava. E aprendia. Guardava cada lição, cada observação, planejando o dia em que teria sua própria fazenda. Com 22 anos, Teodoro já era o melhor vaqueiro da Fazenda Esperança. Conhecia cada cabeça de gado pelo nome, sabia identificar doença só de olhar, conseguia domar o cavalo mais bravo sem violência, apenas com paciência e técnica. O coronel Aristides começou a reparar naquele rapaz magro mas forte, de poucas palavras mas muita competência. Foi então que o fazendeiro fez uma proposta inusitada. Ofereceu sociedade a Teodoro. O rapaz cuidaria de um lote de gado, usando terras da fazenda, e no fim do ano dividiriam os lucros. Era chance rara, que nenhum peão jamais tinha recebido. Mas o coronel via potencial ali, via que aquele jovem tinha algo especial, algo que poderia render bons frutos. Teodoro aceitou sem pestanejar. Era a oportunidade que esperava, a porta que se abria para o futuro que sonhava. Recebeu 100 cabeças de gado para cuidar, um pedaço de pasto para usar, e mãos livres para fazer o que achasse melhor. E o rapaz se dedicou como nunca. Passava dias inteiros no pasto, dormia ao relento quando necessário, cuidava daquele gado como se fossem filhos. Escolhia o melhor capim, levava para o melhor aguada, vacinava com capricho, tratava qualquer ferimento com atenção de médico. E o gado prosperava, engordava, ficava saudável, bonito. No fim do primeiro ano, quando fizeram as contas, o lucro foi maior que o esperado. O coronel ficou impressionado. Teodoro tinha transformado 100 cabeças ordinárias em rebanho de primeira qualidade. Sua parte do lucro foi boa, melhor do que ganharia em 5 anos de trabalho como peão comum. Mas Teodoro não gastou aquele dinheiro. Guardou. Juntou. Tinha planos maiores. Queria mais que trabalhar para outros, mesmo em sociedade. Queria ter seu próprio pedaço de chão, seu próprio gado, sua própria fazenda. Nos anos seguintes, continuou naquela sociedade com o coronel. A cada ano, o lucro crescia. Teodoro reinvestia tudo. Comprava mais gado, melhorava a qualidade do rebanho, aplicava técnicas novas que aprendia conversando com outros criadores. Sua fama de bom vaqueiro se espalhava pela região. Diziam que ele tinha mão abençoada, que tudo o que tocava prosperava. Com 28 anos, Teodoro tinha juntado dinheiro suficiente. Foi atrás de terra para comprar. Encontrou um pedaço meio abandonado, 50 alqueires de terra cansada que ninguém queria, com preço baixo. Mas Teodoro viu potencial ali. A terra estava ruim, mas podia ser recuperada. Tinha água boa, tinha localização razoável, tinha futuro. Comprou aquele pedaço de chão com o dinheiro suado de anos. Quando assinou a escritura e recebeu a posse, sentiu uma emoção que nunca tinha sentido. Pela primeira vez na vida era dono de algo. Não era mais empregado, não era mais sócio. Era fazendeiro. Pequeno, é verdade, mas fazendeiro. A primeira coisa que fez foi ir visitar os pais. Seu Manuel já estava velho, cansado de tanto trabalhar para os outros. Dona Benedita tinha as mãos deformadas de tanto lavar roupa. Os irmãos estavam todos trabalhando aqui e ali, lutando para sobreviver. Teodoro chegou naquela casinha de sapé onde nascerá e disse para os pais que tinham que fazer as malas. Iam morar com ele, na fazenda dele. Não iam mais trabalhar para os outros. Iam descansar, aproveitar os anos que restavam, ver o filho construir o império que sempre sonhou. Seu Manuel chorou. Homem de pedra que era, que nunca chorava, chorou feito criança. Chorou de orgulho, de gratidão, de emoção de ver o filho que saíra de casa menino pobre voltar homem dono de terra. Dona Benedita abraçou o filho e disse que sempre soube que ele ia longe, que via aquela determinação nos olhos dele desde pequeno. A família se mudou para a fazenda. A casa era simples, menor que a do coronel Aristides, mas era deles. E isso fazia toda a diferença. Teodoro trabalhou mais duro ainda. Recuperou o pasto. Comprou gado com o dinheiro que tinha sobrado, aplicou tudo o que sabia. E a fazenda começou a prosperar. Os primeiros anos na própria fazenda foram de trabalho brutal. Teodoro acordava de madrugada e só parava quando a noite caía. Não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha descanso. Cada centavo que entrava era reinvestido na terra, no gado, em melhorias. Comia pouco,
Dormia menos ainda. Mas estava feliz. Estava construindo algo seu. Algo que ninguém podia tirar. O gado que comprou era comum, de qualidade média, mas Teodoro tinha olho bom. Sabia escolher, sabia quais animais tinham potencial para melhorar a raça. Foi fazendo cruzamentos cuidadosos, selecionando os melhores para reprodução, vendendo os que não serviam. E aos poucos, seu rebanho foi melhorando. A terra, que estava cansada quando comprou, foi sendo recuperada com técnicas que aprendeu observando e perguntando. Fazia rotação de pasto, deixava áreas descansando enquanto usava outras, plantava capim de qualidade, cuidava dos aguadouros. E a terra respondia. Ficava verde de novo, produzia forragem boa. Com 32 anos, Teodoro já tinha triplicado o tamanho do rebanho. Sua fazenda, que começou com apenas 50 alqueires de terra ruim, agora produzia mais que fazendas 3 vezes maiores. A fama dele crescia. Outros fazendeiros vinham pedir conselho. Queriam saber o segredo daquele sucesso todo. Mas não tinha segredo. Era trabalho, dedicação, conhecimento aplicado com inteligência. Teodoro não bebia, não jogava, não gastava com bobagens. Todo recurso ia para a fazenda. Comprava mais terra quando aparecia oportunidade, sempre escolhendo bem, sempre pagando o preço justo, sempre fazendo a terra render. Foi nessa época que conheceu Marieta. Ela era filha de um pequeno comerciante da cidade, moça bonita e prendada, de família simples mas honesta. Se conheceram numa festa de São João e Teodoro, que nunca tinha dado muita atenção para a mulher porque vivia ocupado demais, sentiu algo diferente. Gostou do jeito dela, do sorriso sincero, dos olhos honestos que não olhavam para ele com interesse no dinheiro que começava a juntar. Começaram a namorar. Teodoro ia visitá-la todo domingo, único dia que tirava folga, e conversavam na varanda da casa dela. Marieta não se importava que ele fosse homem do campo, que tivesse as mãos calejadas e a pele queimada de sol. Via nele um trabalhador honesto, um homem de palavra, alguém que sabia o que queria e ia atrás. Casaram um ano depois, cerimônia simples na igreja da cidade. A festa foi na fazenda, com churrasco para os vizinhos e amigos, viola e sanfona tocando até o dia amanhecer. Teodoro estava feliz como nunca esteve. Tinha a fazenda prosperando, tinha a família reunida, agora tinha a esposa para compartilhar a vida. Marieta se adaptou bem à vida no campo. Cuidava da casa, da horta, fazia queijo e doces que Teodoro levava para vender na cidade. Era parceira de verdade, entendia os sacrifícios necessários, nunca reclamava das dificuldades. E logo começou a dar filhos. Primeiro veio um menino, forte e gritão, que batizaram de Manuel em homenagem ao avô. Depois vieram mais 3, uma menina e 2 meninos. A casa na fazenda, que era simples, foi sendo aumentada conforme a família crescia. Teodoro construiu mais quartos, aumentou a cozinha, fez uma varanda grande onde todos se reuniam nas tardes de domingo. Não era casa luxuosa, mas era confortável, acolhedora, cheia de vida e amor. A fazenda continuava crescendo. Teodoro comprou mais terras adjacentes, foi juntando pedaços até formar propriedade considerável. O rebanho aumentava todo ano. A qualidade melhorava constantemente. Seus bois ganhavam prêmios nas feiras regionais, eram disputados por compradores que pagavam bem. Com 40 anos, Teodoro já era considerado fazendeiro de sucesso. Não era o mais rico da região, ainda havia coronéis com muito mais terra e gado. Mas era respeitado. Respeitado pela honestidade nos negócios, pela qualidade do gado, pelo trabalho sério que desenvolvia. E algo raro acontecia. Teodoro não se esquecia das origens. Ajudava quem precisava, dava emprego para os filhos dos antigos companheiros de trabalho, pagava salário justo, tratava os peões com respeito. Não era patrão arrogante que se achava melhor que os empregados. Lembrava de quando foi peão também, de como era duro, e tratava seus trabalhadores como gostaria de ter sido tratado. Seu Manuel, o pai, vivia orgulhoso de ver o filho tão bem-sucedido. Passava os dias na varanda, fumando seu cigarro, contando histórias para os netos, sorrindo satisfeito. Morreu tranquilo aos 70 e poucos anos, dormindo na rede que tanto amava, sabendo que tinha criado um filho de valor. Dona Benedita viveu mais alguns anos. Também morreu em paz, cercada de filhos e netos,
vendo que a pobreza que tinha marcado sua vida não marcaria a vida dos descendentes. Teodoro tinha quebrado o ciclo. Tinha dado futuro diferente para a família. Os filhos de Teodoro cresceram ajudando na fazenda. Não porque eram obrigados, mas porque viam o exemplo do pai e queriam seguir. O mais velho, Manuel, tinha jeito especial pro gado, igual ao pai. A menina, Terezinha, cuidava da parte administrativa, anotava tudo, mantinha as contas organizadas. Os dois mais novos também tinham suas funções, cada um contribuindo para o sucesso da família. Teodoro nunca deixou os filhos mimados. Mesmo tendo condições de dar vida fácil, fazia questão que trabalhassem, que entendessem o valor das coisas, que soubessem que nada cai do céu. Acordavam cedo, estudavam, trabalhavam, aprendiam que conquista vem com esforço. Com 50 anos, Teodoro era um dos maiores criadores de gado da região. Sua fazenda tinha mais de 1.000 alqueires, seu rebanho passava de 5.000 cabeças. Era rei do gado, como começaram a chamá-lo. Não pela quantidade apenas, mas principalmente pela qualidade. Seu gado era o melhor, o mais procurado, o que valia mais. E tudo aquilo tinha sido construído do nada. De peão pobre sem nada, Teodoro tinha virado fazendeiro respeitado. Mas a riqueza não subiu à cabeça. Continuava sendo o mesmo homem simples, de poucas palavras e muita ação. Usava roupa comum, comia a mesma comida dos peões, dormia cedo e acordava mais cedo ainda. Sua felicidade era ver a fazenda prosperando, a família unida, os filhos crescendo com valores certos. Não precisava de luxo, não queria ostentação. Queria apenas continuar fazendo o que sabia fazer melhor, cuidar da terra e do gado com dedicação e amor. Os anos 60 foram a época de ouro para Teodoro. A fazenda estava no auge da produção, o nome dele era conhecido em todo o estado, suas opiniões sobre pecuária eram procuradas e respeitadas. Virou referência, virou exemplo do que trabalho honesto e dedicação podiam construir. Compradores vinham de longe buscar gado dele. Sabiam que pagavam mais caro, mas levavam qualidade garantida. Animais saudáveis, bem tratados, com documentação em ordem, sem rolo, sem problema. A palavra de Teodoro valia mais que contrato assinado. Quando ele dizia que o boi pesava tal coisa, era aquele peso na balança. Quando garantia que o animal estava saudável, podia apostar que estava. A fazenda tinha virado pequena empresa. Empregava mais de 50 pessoas fixas, sem contar os temporários que vinham nas épocas de maior movimento. Tinha gerente, capatazes, vaqueiros, peões, pessoal da cozinha, da limpeza. Era cidade pequena funcionando ali dentro, todo mundo trabalhando em harmonia. Teodoro cuidava de tudo pessoalmente. Mesmo com gerentes competentes, fazia questão de acompanhar cada detalhe. Visitava os pastos todo dia, verificava o gado, conversava com os peões, via o que precisava de conserto ou melhoria. Dizia que dono que não coloca o pé na terra acaba perdendo o controle, acaba sendo roubado ou enganado. Foi nessa época de prosperidade que construiu a Casa Grande. Não porque precisasse, a casa antiga estava boa, mas porque Marieta merecia. Ela tinha vivido anos numa casa simples, tinha trabalhado duro, criado os filhos sem luxo. Agora que podiam, Teodoro queria dar conforto para ela. A casa nova era bonita sem ser ostentosa. Grande o suficiente para acomodar a família que crescia com o neto chegando, mas sem exageros. Tinha varandas amplas, sala espaçosa, quartos confortáveis, cozinha grande onde todos se reuniam. Foi construída com madeira de lei da própria fazenda, com capricho de carpinteiros que levaram mais de ano para terminar. Quando a família se mudou para a casa nova, Teodoro se deu conta de quão longe tinha chegado. Olhava ao redor e via o império que tinha construído do nada. Via a terra que tinha comprado pedaço por pedaço, o gado que tinha começado com 100 cabeças emprestadas, os filhos que cresciam saudáveis e trabalhadores, a esposa que tinha sido parceira fiel em toda a jornada. E sentia gratidão. Gratidão a Deus por ter dado força, saúde e oportunidade. Gratidão aos pais que tinham ensinado valores corretos mesmo sendo pobres. Gratidão a Marieta por ter estado ao lado dele em tempos bons e ruins. Gratidão aos filhos que oravam o nome da família com trabalho e honestidade. Mas o sucesso trouxe também desafios novos.
Começaram a aparecer pessoas querendo se aproveitar. Gente oferecendo negócios mirabolantes, prometendo lucros impossíveis, tentando envolver Teodoro em esquemas duvidosos. Havia também a inveja, aquela inveja mesquinha de quem não consegue e não gosta de ver o outro conseguindo. Teodoro aprendeu a identificar essas pessoas de longe. Seu instinto afiado de anos lidando com todo tipo de gente não falhava. Recusava os negócios suspeitos educadamente, mas com firmeza. Ignorava os invejosos, sabia que raiva deles era impotência disfarçada. Continuava seu caminho reto, sem se desviar, sem se deixar contaminar. Um fazendeiro vizinho, homem de terras herdadas que nunca trabalhou direito, começou a espalhar que Teodoro só tinha crescido porque era desonesto, porque enganava nos negócios, porque tinha pacto com o diabo. Eram mentiras, pura inveja de quem tinha tudo nas mãos e deixou escapar enquanto via outro subir do nada. Teodoro não rebateu as calúnias diretamente. Deixou que o trabalho falasse por ele. Continuou honesto como sempre foi. Continuou cumprindo a palavra. Continuou tratando todos com respeito. E sua reputação, construída em décadas de conduta irrepreensível, não foi arranhada por fofocas de invejoso. Os filhos casaram um por um. Manuel, o mais velho, trouxe para casa uma moça boa da cidade vizinha e construiu casa na própria fazenda. Queria continuar tocando o negócio junto com o pai. Tinha amor por aquela terra e aquele gado. Terezinha se casou com um jovem advogado da capital que se encantou pela vida no campo e também ficou. Os outros dois também constituíram família e permaneceram por perto. A fazenda virou propriedade da família toda, não apenas de Teodoro. Os filhos tinham suas responsabilidades, tocavam suas partes, mas tudo era decidido em conjunto. Não havia brigas, não havia disputas. Teodoro tinha ensinado que a união da família era mais importante que qualquer bem material. Os netos começaram a chegar. Primeiro veio um, depois outro, logo eram 10, depois 15. A casa grande vivia cheia de crianças correndo, rindo, brincando. Teodoro adorava. Sentava na varanda e ficava olhando aquele movimento todo, o coração transbordando de felicidade. Nas tardes de domingo, a família inteira se reunia para almoço. Era tradição sagrada que Teodoro fazia questão de manter. A mesa grande comportava todos. Tinha comida farta, conversas animadas, risadas soltas. Era nesses momentos que Teodoro se sentia o homem mais rico do mundo. Não pelo dinheiro no banco, mas pela riqueza de ter família unida, saudável, feliz. Com 60 anos, Teodoro começou a diminuir o ritmo. Não porque estava doente, continuava forte, mas porque queria aproveitar mais a família. Queria viajar um pouco com Marieta. Queria descansar depois de 40 anos de trabalho incessante. Os filhos já tocavam a maior parte dos negócios, faziam bem feito. Tinham aprendido tudo com ele. Foi quando começou a fazer algo que nunca tinha tido tempo: ajudar a comunidade de forma mais ampla. Sempre ajudou quem precisava, mas agora quis fazer mais. Financiou a construção de uma escola no povoado, pagou professora por anos, garantiu que as crianças pobres da região pudessem estudar. Reformou a igrejinha que estava caindo aos pedaços. Ajudou famílias que passavam dificuldade. Fazia tudo discretamente, sem alarde, sem querer reconhecimento. Mas as pessoas sabiam, e a gratidão era imensa. Teodoro tinha virado mais que o rei do gado. Tinha virado benfeitor. Tinha virado exemplo. Tinha virado esperança viva de que era possível sair da pobreza com trabalho honesto. E ele, simples como sempre foi, não se achava nada demais. Dizia que estava apenas devolvendo um pouquinho do muito que tinha recebido, que era a obrigação de quem podia ajudar quem não podia. Dizia que se todos fizessem sua parte, o mundo seria melhor. Mas nem tudo eram flores no império que Teodoro construiu. A vida, sábia e inexorável, não poupa ninguém das dificuldades, nem mesmo os mais bem-sucedidos. E nos anos 70, começaram a chegar os desafios que testariam toda a força e sabedoria acumuladas em décadas de luta. A primeira dificuldade foi com a saúde de Marieta. Ela começou a sentir um cansaço estranho, uma falta de ar que não passava. Teodoro, preocupado, levou-a aos melhores médicos da capital. Fizeram exames, investigaram, e o diagnóstico veio pesado.
O coração dela estava fraco, cansado de tantos anos trabalhando duro, de tantas preocupações, de tanta vida vivida intensamente. Os médicos disseram que ela precisava de repouso, nada de esforço, muito cuidado. Marieta obedeceu a contragosto. Não gostava de ficar parada, de ser servida em vez de servir. Mas o marido fez questão. Contratou gente para cuidar dela, garantiu que nada lhe faltasse. Dedicava-se a ela com o mesmo cuidado que sempre dedicou ao gado. Ver Marieta fragilizada partia o coração de Teodoro. Ela tinha sido sua rocha, sua parceira em tudo. Juntos tinham enfrentado anos difíceis, construído tudo do zero, criado os filhos. E agora, quando podiam finalmente descansar e aproveitar o que conquistaram, a saúde dela vacilava. Mas Marieta era forte. Com os cuidados e o amor da família, foi melhorando aos poucos. Não voltou a ser a mesma de antes, continuava mais frágil, mais cansada. Mas melhorou o suficiente para continuar vivendo com qualidade, aproveitando os netos, sentando na varanda nas tardes frescas, sorrindo aquele sorriso que Teodoro tanto amava. A segunda dificuldade veio da economia. O país entrou em crise, os preços do gado caíram drasticamente, os custos de produção subiram. Muitos fazendeiros quebraram nessa época, venderam tudo, perderam o trabalho de gerações. Havia desespero na região, falências, famílias se desmanchando. Teodoro sentiu o baque também. Seus lucros caíram pela metade, depois mais ainda. Teve que apertar os cintos, cortar gastos, replanejar tudo. Mas tinha algo que muitos não tinham: reservas. Durante os anos de vacas gordas, nunca gastou tudo. Sempre guardou uma parte. Sempre preveniu-se contra tempos ruins. E agora essa previdência salvava. Não precisou demitir ninguém. Reduziu os salários temporariamente, explicando a situação, prometendo que quando melhorasse voltaria ao normal. Os empregados entenderam, confiavam nele, sabiam que era patrão justo que não os enganaria. Trabalharam até com mais dedicação, querendo ajudar a fazenda a superar a crise. E superaram. Levou anos, mas superaram. Teodoro usou sua experiência para adaptar-se aos novos tempos. Mudou o tipo de gado que criava, focou em qualidade ainda maior em vez de quantidade, encontrou novos mercados, inovou onde precisava inovar, mas manteve os princípios que sempre guiaram seus negócios. A terceira dificuldade foi familiar. Manuel, o filho mais velho, começou a ter ideias próprias sobre como tocar a fazenda. Queria modernizar tudo, comprar máquinas caras, investir em tecnologias novas. Teodoro era mais conservador. Achava que o que sempre funcionou devia continuar funcionando. Começaram a ter desentendimentos. Nada grave no início, apenas diferenças de opinião. Mas foi crescendo, virando tensão, ameaçando a harmonia familiar que sempre foi a base de tudo. Manuel achava que o pai estava velho demais, preso ao passado, impedindo o progresso. Teodoro achava que o filho estava apressado demais, querendo mudar tudo sem pensar nas consequências. Foi Marieta quem resolveu. Chamou o marido e filho, sentou os dois na varanda, e falou com aquela sabedoria de mulher que conhece bem os homens que ama. Disse que ambos tinham razão em parte e estavam errados em parte. Que Teodoro precisava confiar mais no filho, dar espaço para ele tentar coisas novas. E que Manuel precisava respeitar mais a experiência do pai, ouvir os conselhos de quem já viu tanta coisa. E principalmente, disse que negócio nenhum, dinheiro nenhum, fazenda nenhuma valia mais que a união da família. Que se continuassem naquela briga, no fim perderiam o que tinha de mais valor: o amor e o respeito entre pai e filho. As palavras dela tocaram fundo nos dois homens. Teodoro engoliu o orgulho e disse que o filho podia tentar suas ideias, desde que com cuidado e sem comprometer a segurança da fazenda. Manuel pediu desculpas pela arrogância, disse que iria ouvir mais o pai, aprender mais antes de querer mudar tudo. Abraçaram-se ali, chorando como não choravam desde criança, e a paz voltou. E descobriram que juntos, combinando a experiência de Teodoro com as ideias novas de Manuel, faziam dupla melhor que qualquer um sozinho. A fazenda prosperou ainda mais com essa união. Mas a vida, que não cansa de ensinar através da dor, tinha mais uma lição reservada. Teodoro começou a sentir cansaço também. Não era como o de Marieta, era diferente.
Um cansaço na alma mais que no corpo. Uma sensação de que tinha feito o que tinha que fazer, de que sua missão estava completa. Tinha 72 anos. Já era velho para padrões da época. Tinha trabalhado desde criança, sem parar, construindo tudo o que tinha. E agora, pela primeira vez, sentiu vontade de realmente descansar. De sentar na varanda e apenas observar. De brincar com os bisnetos que começavam a chegar. De não ter mais responsabilidades pesadas. Os filhos perceberam. E numa reunião de família, decidiram assumir completamente a fazenda. Teodoro continuaria sendo dono, claro, mas não precisaria mais se preocupar com nada. Eles tocavam tudo, decidiam tudo, e apenas consultavam o pai nas questões mais importantes, mais por respeito e para aproveitar a sabedoria dele que por necessidade real. Teodoro aceitou. Estava na hora. Passou o bastão com tranquilidade, sabendo que deixava a fazenda em boas mãos. Os filhos tinham aprendido bem, seguiriam os princípios corretos, manteriam o legado que ele construiu. E pela primeira vez em mais de 50 anos, Teodoro acordou sem ter que se preocupar com o que precisava ser feito na fazenda. Podia tomar seu café devagar, sentar na varanda, ficar ali apenas observando o movimento, aproveitando a paz de quem cumpriu sua missão. Os últimos anos de Teodoro foram tranquilos, daquele tipo de tranquilidade que só vem quando a gente fez tudo o que tinha que fazer e pode descansar em paz. Acordava sem pressa, tomava café da manhã com Marieta na varanda, ficava vendo o sol clarear o cerrado enquanto conversavam sobre os netos, sobre os tempos antigos, sobre a vida que tinham vivido juntos. A fazenda continuava funcionando perfeitamente sob comando dos filhos. Manuel cuidava da parte do gado com maestria igual ou maior que a do pai. Terezinha mantinha as contas organizadas, os negócios correndo bem. Os outros filhos também tinham suas responsabilidades, e tudo funcionava em harmonia. O império que Teodoro construiu não apenas se mantinha, mas continuava crescendo. E isso dava a Teodoro uma paz imensa. Sabia que seu trabalho não seria perdido, que não morreria com ele. Tinha construído algo sólido. Tinha passado valores corretos para os filhos, tinha garantido que a família continuasse próspera por gerações. Não era apenas terra e gado que deixava, era exemplo, era ensinamento, era caminho mostrado de como viver com dignidade e honestidade. Nas tardes, Teodoro gostava de caminhar pela fazenda. Não mais com o passo apressado de quem tem trabalho urgente, mas com o andar lento de quem está passeando, contemplando, relembrando. Passava pelos pastos e lembrava de quando tinha comprado aquele pedaço de terra, de como estava ruim e como tinha recuperado. Via o gado gordo e saudável e lembrava das 100 cabeças emprestadas com que começou. Visitava os peões, conversava com eles, perguntava das famílias, dava conselhos quando pediam. Era respeitado como patriarca, como o velho sábio que tinha visto e vivido tanto. Os mais jovens ouviam suas histórias com atenção, aprendendo não apenas sobre gado e terra, mas sobre vida, sobre caráter, sobre o que realmente importa. Um dia, encontrou um peão jovem, recém-chegado, rapaz pobre vindo do nada igual ele tinha sido. O menino trabalhava com dedicação impressionante, chegava cedo, saía tarde, fazia tudo com capricho. Teodoro viu-se naquele rapaz, viu a mesma fome de vencer, a mesma determinação de sair da pobreza. Chamou o garoto. Sentou com ele debaixo de uma árvore e contou sua história. Falou de como tinha começado sem nada, de como trabalhou duro, de como nunca desistiu mesmo quando ficou difícil. Falou dos princípios que guiaram sua vida: honestidade, trabalho, persistência, gratidão, amor à família. O rapaz ouvia com olhos brilhando. E quando Teodoro terminou, disse que ia seguir aquele exemplo, que ia trabalhar honesto e duro até conseguir também. Teodoro sorriu, colocou a mão no ombro do menino e disse que acreditava nele, que via potencial ali, e ofereceu ajuda, da mesma forma que o coronel Aristides tinha oferecido a ele décadas atrás. Marieta piorou de saúde aos 78 anos. O coração fraco não aguentava mais. Os médicos disseram que era questão de tempo, que ela viverá muito mais do que esperavam, que agora era apenas deixar ela confortável, sem sofrimento. Teodoro não saiu do lado dela. Passava dias inteiros segurando a mão que estava cada vez mais fria, conversando baixinho, lembrando dos tempos bons,
agradecendo por tudo que ela tinha sido para ele. Marieta sorria fraca mas feliz. Dizia que tinha vivido vida boa, que tinha sido feliz, que não tinha do que se arrepender. Morreu numa tarde de setembro, tranquila, cercada de família, segurando a mão de Teodoro como tinha segurado por mais de 50 anos. Partiu em paz, deixando vazio imenso no coração de todos, especialmente do marido que tinha sido companheiro fiel de toda a jornada. O enterro foi dos maiores que a região já viu. Gente de toda parte veio se despedir. Marieta era amada por todos. Sua bondade e generosidade tinham tocado muitas vidas. Choraram sua partida, celebraram sua vida, depositaram flores sobre o caixão enquanto o padre falava sobre a mulher exemplar que tinha sido. Teodoro ficou em pé ao lado do túmulo, seco, sem chorar. Não porque não sentisse dor, mas porque já tinha chorado tudo o que tinha para chorar nos dias anteriores. Agora era apenas despedida, era deixar o corpo descansar enquanto a alma voava livre. Sabia que tinham sido felizes, que ela partirá em paz, que se encontrariam de novo algum dia. Os meses seguintes foram difíceis. A casa parecia vazia demais sem Marieta. Teodoro sentia falta dela em cada canto, em cada momento. Falta das conversas, do sorriso, da presença companheira que tinha sido âncora em todos os tempos. Mas não se entregou à tristeza. Sabia que ela não ia querer vê-lo assim, acabado, desistindo. Continuou vivendo, aproveitando os filhos, os netos, os bisnetos que começavam a aparecer. A família era grande agora, mais de 50 pessoas nas reuniões de domingo. A mesa ficava pequena, precisava fazer 2 turmas. Mas era bonito de ver, aquele pedaço da família que ele e Marieta tinham começado e que agora era clã inteiro. Teodoro tinha orgulho de tudo que construiu. Não apenas material, que era muito, mas principalmente da família unida, dos filhos honestos e trabalhadores, dos netos que seguiam o mesmo caminho. Tinha transmitido valores, tinha ensinado pelo exemplo, tinha mostrado que é possível vencer na vida sem perder o caráter. Com 80 anos, Teodoro ainda tinha saúde razoável. Estava mais lento, mais surdo. A vista não era mais boa. Mas a cabeça funcionava bem. A memória permanecia afiada. O coração ainda batia forte no peito magro. Dizia aos filhos que ia viver até 100, que queria ver os tataranetos, que tinha muito ainda para aproveitar. Mas a vida tinha seus planos. Numa manhã de junho, Teodoro acordou sentindo um peso estranho no peito. Tentou levantar, mas não conseguiu. Chamou por ajuda e os filhos vieram correndo. Levaram-no às pressas para o hospital. Médicos fizeram de tudo. Mas o coração velho e cansado não aguentou. Estava na hora. Teodoro morreu cercado de família, como Marieta tinha morrido. Nos últimos momentos, olhou para os rostos dos filhos, dos netos que estavam ali, e sorriu. Um sorriso de paz, de dever cumprido, de vida bem vivida. Fechou os olhos suavemente e partiu, deixando saudades imensas, mas também legado que jamais seria esquecido. O enterro de Teodoro parou a região inteira. Fecharam comércios, pararam trabalhos. Todo mundo quis se despedir do homem que tinha sido símbolo de tantas coisas boas. O cortejo saiu da fazenda e seguiu até o cemitério da cidade. Quilômetros de caminhada, gente acompanhando a pé, de carro, de charrete, de trator. No cemitério, o padre fez sermão emocionado. Falou de como Teodoro tinha sido exemplo de trabalhador honesto, de pai dedicado, de marido fiel, de patrão justo, de homem de bem. Falou de como tinha saído do nada e construído império sem pesar em ninguém, sem usar de desonestidade, apenas com trabalho e determinação. Os filhos discursaram também. Manuel, chorando, contou como o pai tinha ensinado tudo, não apenas sobre gado e terra, mas sobre vida, sobre valores, sobre ser homem de verdade. Terezinha falou da dedicação do pai à família, de como sempre colocou esposa e filhos em primeiro lugar. Mesmo nos tempos mais difíceis. Enterraram Teodoro ao lado de Marieta, como ele tinha pedido. Juntos na morte como foram na vida, lado a lado, companheiros eternos. E quando cobriram o caixão com terra daquela região que ele tanto amou, parecia que uma era se encerrava, que algo grande e bom estava sendo enterrado junto. Mas não estava. O legado de Teodoro continuou vivo. A fazenda permaneceu nas mãos da família, sendo tocada com os mesmos princípios que ele ensinou.
Os filhos honravam a memória do pai mantendo honestidade nos negócios, o respeito aos empregados, a união familiar. O rapaz pobre que Teodoro tinha ajudado, aquele peão jovem a quem contou sua história, prosperou também. Seguiu os conselhos, trabalhou duro, juntou dinheiro, comprou sua própria terra. Anos depois, já fazendeiro de sucesso, contava para todo mundo que devia tudo ao exemplo de Teodoro, que tinha sido inspiração e ajuda concreta. E não foi só ele. Muitos outros na região tinham histórias parecidas. Gente que Teodoro ajudou de alguma forma, que emprestou dinheiro sem cobrar juros, que deu emprego quando ninguém dava, que ensinou o que sabia sem esperar nada em troca. Sua generosidade tinha plantado sementes que continuavam germinando. A escola que ele financiou continuou funcionando, formando gerações de crianças. Muitas delas saíram da pobreza através da educação, viraram professores, médicos, advogados, engenheiros. E quando alcançavam sucesso, lembravam que a base tinha sido aquela escolinha que o velho Teodoro construiu e manteve. Fizeram estátua dele na praça principal da cidade. Não foi ideia da família, foi da população que quis homenagear. Arrecadaram dinheiro, contrataram o escultor, fizeram cerimônia bonita de inauguração. A estátua mostrava Teodoro como era na juventude, forte e determinado, olhando pro horizonte com aquele olhar que via possibilidades onde outros viam apenas dificuldades. Na base da estátua, uma placa com inscrição simples mas poderosa: Teodoro Silva, o rei do gado. De peão pobre a fazendeiro próspero, provou que trabalho honesto e dedicação constroem impérios verdadeiros. Sua vida é exemplo que atravessa gerações. Os anos foram passando. A fazenda continuou prosperando. Já na quarta geração, bisnetos de Teodoro tocando os negócios com a mesma dedicação do bisavô. A casa grande que ele construiu virou patrimônio histórico, preservada exatamente como era, museu vivo de uma época e de uma história. Escreveram livros sobre Teodoro. Um jornalista da capital se interessou pela história, veio pesquisar, conversou com quem conheceu, juntou documentos, fotos, relatos. O livro virou sucesso, do nada ao tudo. A história de Teodoro, o rei do gado. Ganhou prêmios, foi adotado em escolas, inspirou muita gente. Fizeram até filme baseado na vida dele. Não foi grande produção hollywoodiana, foi filme brasileiro, simples mas verdadeiro, contando a história real sem exageros. Passou nos cinemas, depois na televisão, e tocou o coração de milhões. Gente escrevia dizendo que tinha se inspirado na história de Teodoro para não desistir de seus próprios sonhos. E a fazenda recebia visitas constantes. Escolas levavam alunos para conhecer, para ver onde o homem da história tinha vivido e trabalhado. Jornalistas vinham fazer reportagens. Pesquisadores de universidades estudavam o caso como exemplo de sucesso sustentável, de prosperidade construída com responsabilidade social e ambiental. A família mantinha tudo preservado mas vivo. Não era museu morto, era fazenda funcionando, provando que os métodos de Teodoro ainda davam certo, que honestidade e trabalho ainda eram caminhos válidos para o sucesso. Nas noites de lua cheia, quando o cerrado fica prateado e o silêncio traz reflexões, os mais velhos da família gostam de sentar na varanda da casa grande e contar histórias de Teodoro. Contam sobre o menino pobre que sonhou grande, sobre o jovem peão que trabalhava mais que todos, sobre o homem que construiu o império sem perder a alma, sobre o velho sábio que ensinou pelo exemplo. E as crianças ouvem fascinadas, absorvendo não apenas uma história, mas valores, princípios, jeito de ver e viver a vida. Aprendem que pobreza material não é destino inevitável, que é possível mudar de vida com trabalho honesto. Aprendem que sucesso de verdade não se mede apenas em dinheiro, mas em família unida, em respeito conquistado, em legado deixado. Aprendem que generosidade volta sempre, que quem ajuda os outros acaba sendo ajudado também. Aprendem que caráter vale mais que riqueza, que nome limpo é patrimônio maior que terras e gado. Aprendem, principalmente, que vida bem vivida é aquela onde a gente faz diferença, onde a gente deixa o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. Hoje, quando penso na história de Teodoro, o rei do gado, vejo que ela é muito mais que história de sucesso material. É história de superação, de valores, de construção de algo que transcende dinheiro e propriedades. Teodoro nasceu sem nada.
Poderia ter usado isso como desculpa. Poderia ter se conformado com a pobreza. Poderia ter passado a vida culpando as circunstâncias, a sorte, os outros. Mas não fez isso. Assumiu responsabilidade pela própria vida e decidiu que ia mudar seu destino. E mudou. Não da noite pro dia, não com golpe de sorte, não com atalhos desonestos. Mudou com trabalho, dedicação, persistência. Acordando cedo todo dia, trabalhando mais que os outros, aprendendo sempre, nunca desistindo mesmo quando ficou difícil. Mas o mais bonito na história dele não é o quanto juntou. É como juntou. Sem pesar em ninguém, sem enganar, sem usar de desonestidade. Manteve a palavra sempre. Tratou todos com respeito. Pagou o justo pelo trabalho alheio. Provou que é possível vencer sem perder o caráter, sem vender a alma. E não esqueceu de onde veio. Mesmo rico, mesmo poderoso, continuou sendo o mesmo homem simples. Ajudou quem precisava, deu oportunidade para os pobres como ele foi. Ensinou o que sabia sem cobrar. Entendeu que sucesso verdadeiro não é subir sozinho, é subir levando outros junto. Construiu família forte, unida, baseada em amor e respeito. Não apenas gerou filhos, criou-os com valores corretos, ensinou pelo exemplo, mostrou que família é base de tudo. E essa família continua até hoje, gerações depois, seguindo os princípios que ele plantou. Quantos de nós, vindo de origem humilde, usamos isso como desculpa para não tentar? Quantos desistimos no primeiro obstáculo, achando que o mundo está contra nós? Quantos invejamos o sucesso alheio em vez de trabalhar pelo nosso próprio? Teodoro ensina que origem não determina destino. Ensina que trabalho honesto ainda é caminho válido pro sucesso. Ensina que caráter não se negocia, não importa o quanto ofereçam. Ensina que família e valores valem mais que qualquer riqueza material. Ensina também sobre persistência. Ele levou décadas construindo o que construiu. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi sólido. Hoje vivemos em mundo de pressa, querendo tudo imediato, desistindo quando não vem rápido. Teodoro nos lembra que coisas boas levam tempo, que construção sólida é lenta, que paciência é virtude necessária. E ensina sobre legado. Não basta juntar riqueza, precisa deixar algo que continue depois de nós. Teodoro deixou exemplo, deixou valores, deixou família estruturada, deixou comunidade melhor. Seu legado não é apenas terra e gado, é inspiração que atravessa gerações. Quando olho para o Brasil de hoje, vejo tanta gente desesperançada, achando que não tem futuro, que só os ricos prosperam, que honestidade não compensa. E penso, precisamos de mais histórias como a de Teodoro. Precisamos lembrar que é possível sim, que o caminho existe, que trabalho honesto ainda constrói vida digna. Não vai ser fácil. Não foi fácil para ele também. Mas é possível. E mais que possível, é o caminho certo. O único que traz paz de consciência. O único que permite dormir tranquilo sabendo que não prejudicou ninguém, que não traiu princípios, que manteve a dignidade. A história de Teodoro me ensinou que pobre não é quem tem pouco dinheiro, mas quem tem poucos valores. Que rico não é quem tem muito no banco, mas quem tem família unida e nome respeitado. Que sucesso não se mede em cifras, mas em vidas tocadas, em diferença feita, em legado deixado. E me ensinou principalmente que nunca é tarde para começar, que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Que cada um de nós tem potencial para ser rei ou rainha em nossa própria vida, não pela quantidade que acumulamos, mas pela qualidade de como vivemos. Então, se você está começando do nada como Teodoro começou, não desanime. Trabalhe honesto, persista nos momentos difíceis, mantenha seus valores, cuide bem da família. O caminho é longo, mas cada passo conta. Cada dia de trabalho honesto constrói seu império, mesmo que invisível no começo. E se você já construiu algo, como Teodoro construiu, lembre-se, o legado que deixamos não está no que acumulamos, mas em quem ajudamos, em quem inspiramos, em quantos corações tocamos. Use seu sucesso para fazer diferença, para ajudar quem está começando, para deixar o mundo melhor. Porque no fim, quando a vida chegar ao crepúsculo e olharmos para trás, o que vai importar não é quanto tivemos, mas quem fomos. Não é o tamanho do patrimônio, mas o tamanho do coração. Não é quantos nos invejaram,
mas quantos nos amaram. Não é o poder que exercemos, mas o bem que fizemos. Teodoro entendeu isso. Viveu isso. E por isso, mesmo morto há tantos anos, continua vivo. Vivo na memória de quem conheceu, vivo nas histórias contadas, vivo no exemplo que inspirou e continua inspirando. Que possamos todos ser um pouco como ele. Trabalhadores honestos, pais dedicados, pessoas de palavra, seres humanos decentes que fazem diferença positiva no mundo. Esse é o verdadeiro reino que vale a pena construir. Esta história é dedicada a todos os trabalhadores honestos do Brasil, aqueles que constroem vida digna com o suor do próprio rosto, que mantêm valores mesmo quando seria mais fácil abandoná-los, que provam todo dia que trabalho honesto ainda é caminho válido para o sucesso. Que suas histórias sejam contadas, que seus exemplos inspirem, que seus legados permaneçam. Porque vocês são os verdadeiros reis e rainhas, não pelos títulos que carregam, mas pela dignidade com que vivem.